Eu estou como pastor da Igreja Universal há 7 anos e eu queria contar um pouquinho da nossa história. 14 anos atrás, eu fui chamado para o altar. E aí eu disse, eu tomei a pior atitude da minha vida até hoje. Eu disse não. Eu falei, Senhor, na verdade não foi um não claro, como eu acho que muitos fazem também, né? Foi aquele não disfarçado. Olha, Senhor, eu estava no 2º ano do ensino médio, eu tinha acho que 15, 16 anos, e eu falei assim, olha, eu vou terminar o ensino médio, falta 2 anos, eu termino e vou para a obra. Só que eu sabia que era um não, porque eu queria fazer do meu jeito. E aí foi a pior escolha da minha vida, pessoal, porque naquele momento eu perdi toda a paz e tranquilidade que eu tinha na minha alma. E foram 7 anos, porque você vê, olha, engano, eu me formei na escola, normal, no ensino médio, já entrei na faculdade, comecei a fazer minha faculdade. Então, ou seja, não foi só os 2 anos, eu quis fazer minha faculdade, fiz, e fiquei mais 4 anos na faculdade. Então, se você contar aí, já dá quase 7. E eu vou falar para vocês, pessoal, foram os piores 7 anos da minha vida. Por quê? Porque, primeiro, quem tem o Espírito Santo e nega a voz de Deus, não tem paz. Ainda mais quem tem o chamado. Quem tem o chamado para o altar, só vai ter paz quando parar no altar. Não adianta você fugir, como eu fugi 7 anos, e desculpe ser tão sincero, não adianta. Porque Deus sabe o melhor para você. Olha, quando Deus coloca a vontade do altar em alguém, no chamado do altar, é porque Ele sabe que a pessoa vai ser muito feliz. E ela não tem como ser feliz em outro lugar, porque Deus te fez para isso. Deus me fez para isso. E demorou para entender em 7 anos. E aí, para você entender como é que é complicado, você vê. Eu neguei o altar, estou seguindo minha vida, entrei na faculdade, fiz minhas coisas, e tudo é acontecendo, naturalmente. Deus respeita o livre-arbítrio do ser humano. Porém, eu numa noite, eu estava sonhando mesmo, numa igreja cheia, eu fazendo a reunião, libertando o povo, aí peguei um demônio, aí libertando um demônio lá, libertando um demônio, ó, libertando a pessoa, e eu ouvi bem assim, ó. Na verdade eu falei assim, daqui a pouco eu vou te batizar. A igreja cheia, o povo, amém, pastor. E eu era obreiro ainda. Aí eu ouvi uma voz assim, ó, acorda, porque isso foi só um sonho. Gente, eu chorei que nem uma criança naquela noite. Eu pensei, meu Deus, eu não aguento, eu não tenho força. Por quê? Eu tinha medo da reação da minha mãe, e foi terrível. Eu tinha medo da reação do meu pai, que também foi terrível a reação deles. E eu tinha muito orgulho, porque besteira, rapaz, acho que é questão de demônio mesmo, só pode. Porque o chamado de Deus, ele é tão poderoso, gente. E hoje, depois de 7 anos, o único arrependimento que eu tenho é não ter entrado antes. É uma bênção, você vê, a gente passa por tudo, passa por guerra. Hoje eu estou aqui no Camping Clube, numa igreja abençoada, cuido de obreiros, tem evangelistas, tem povo. E a gente está aqui com o maior prazer. E hoje eu vejo que eu nasci para isso. Só que eu fico pensando, como que eu pude ser tão, desculpe usar essa palavra, mas eu fui tão idiota, meu Senhor, porque eu poderia ter tomado a decisão de se entregar logo para o altar e teria ganhado mais almas. Então o que eu falo para você, caso você está aí nesse conflito, nessa luta, o que vai ser da minha vida, a reação da minha mãe, a reação do meu pai, eu vou largar minha faculdade, vou para outro estado, vou para outro país, meus amigos, você vai estar na mão de Deus, e não tem mão melhor do que essa. Se você tem um chamado para o altar, preste atenção, essa palavra que chega até você, ela mexe com você, como mexeu comigo, né? Eu entrei na reunião do Bispo Wagner, há 7 anos atrás, e eu entrei para essa reunião, e eu sentei logo atrás, falei assim, não vou na frente, porque eu sei o que o Bispo vai falar. Eu parecia aqueles membros que senta só atrás, encapetado, que não quer saber da palavra, que fica olhando para trás toda hora, era eu. Por quê? Porque eu sabia o que o Bispo ia falar. E aí o Bispo entrou, o Bispo Wagner entrou, deu boa tarde a todos, e o Bispo Wagner entrou rasgando, a reunião foi rápida. Ele falou bem assim, você que está aí, e você sabe que tem um chamado. Eu já olhei para trás assim, para o lado, né, quando você não quer ouvir a palavra. Aí o Bispo falou assim, já para eu pensar que hoje você nega a Deus, o chamado, mas amanhã você não vai ter mais idade, você não vai estar, digamos assim, com mais força para fazer a obra. E se você chegar no fim da sua vida e se arrepender, como você vai se consertar se não tem mais tempo? E aquilo me fez transportar, gente, aquela palavra nunca mais saiu da minha mente, me fez transportar para diante de Deus. Eu não pensei nem quando eu fosse velhinho, eu pensei quando eu chegasse diante de Deus. Ali que eu pensei, falei, meu Deus, se eu chegar diante do Senhor e o Senhor falar assim, meu filho, eu te chamei para o altar e você me negou, você negou o meu chamado. Eu pensei, meu Deus, então nem salvo eu vou estar, nem salvo eu estou. Se eu neguei a sua voz como Jonas fez, como é que eu estou salvo? E ali eu com as minhas pernas tremendo. Aí o Bispo falou assim, ó, tudo isso passando na minha cabeça. Eu pensei, minha mãe, meu pai, minha faculdade, meus irmãos, como é que vai ser, minha família, para onde eu vou? Aí vem aquele pensamento, você vai fazer obra mesmo para você ficar com fome e o povo ter que levar comida para você? Você vai depender da comida do povo?
E hoje, pessoal, é uma benção, né? Nada a ver nessas coisas. Então, eu lembro que, só para encerrar, que quando o bispo falou assim, eu vou chamar você aqui na frente, você que quer o altar, você vai vir. E você que não quer, você vai embora. Aí uns levantaram e foram embora, e outros foram para o altar. E eu fiquei sentado. Não sabia o que fazer. Minhas pernas começaram a tremer, eu comecei a suar, e eu falei assim, olha, meu Deus do céu, eu não quero ir. Mas olha, eu falei para Deus, eu lembro como se fosse hoje, gente, eu falei assim, Senhor, se eu for lá na frente do altar, e o teu servo orar, e eu voltar de lá com um pingo de dúvida, nunca mais eu quero saber do altar, e eu sigo a minha vida, eu vou embora, e eu dou as costas para o altar definitivamente, porque o Senhor não confirmou. Aí quando o bispo Wagner orou, 40 segundos, ele orou assim, eu lembro da oração como se fosse hoje, ele falou assim, ó, aquele que tem um chamado, meu Deus, que o fogo arda dentro deles. Quando eu abri os olhos, eu só queria o altar. Eu falei assim, eu quero o altar. A dúvida sumiu. Sumiu, gente. Sumiu dúvida, sumiu medo. Eu não quis saber de minha mãe, meu pai, minha faculdade. Eu falei, eu quero saber dessa faculdade. E eu fui para o altar. E eu falo para vocês, melhor decisão da minha vida. Hoje eu já completei em setembro 7 anos na obra. E só tenho a agradecer a Deus por todas as lutas e batalhas, até as lutas. Eu só tenho que agradecer a Deus e falo para você, hoje eu posso bater as minhas botas, eu posso morrer hoje, sabendo que eu obedeci a Deus. Não tenho receio de chegar diante dele e ele falar assim, poxa, eu mandei você ir. Se ele falar, eu mandei você ir, eu falo, eu fui, Senhor. E eu dei a minha vida e estou aqui. Então, é o que eu falo para você. É perfeito, a vontade de Deus é perfeita. Se Ele te chamou, só obedeça. Ah, tem minha família, tem minha faculdade, tem meu trabalho, tem minha empresa, tem não sei o que, pessoal. Isso tudo é muito pequeno quando se fala de chamado do Espírito Santo. Nunca ninguém se arrepende de se entregar por chamado. Pelo contrário, só arrependimento quando você não se entrega à voz de Deus. Se Deus está te chamando, vá. Ah, mas eu estou com medo. Vá, porque esse medo não é nada. E você vai ser muito feliz no altar. Se você tem um chamado, você só vai ter paz no altar, como hoje nós temos, tá bom? Deus abençoe a todos.